não foi estudada, não foi trabalhada para vos ministrar. Acho que também partilhei ontem no WhatsApp, não foi? Estamos só no começo da jornada. Amém? Não me recordo, quem tiver o WhatsApp pode ver, escrevi uma coisa para os nossos voluntários. Estamos só no começo. Deus tem mais. E depois o Espírito Santo levou-me a 1 Coríntios, que de manhã, quem esteve connosco às 8 da manhã no Castelo, talvez alguns esqueceram, outros não puderam, mas tivemos um tempo que eu gostei muito, foi muito agradável estar ali, fazer uma caminhada à volta, orar sobre a terra, brincar um pouco até, tivemos lá uma horinha muito gostosa e pude também lembrar este texto de 1 Coríntios 2:9, porque eu acredito muito com todo o meu coração que nós estamos só no começo. A nossa vida, e há um princípio que é judaico, que a vida de um homem ganha valor a partir dos 40, 50 anos, que é a idade da maturidade, é a idade que a ilusão passa. Sabe que a ilusão é boa, a ilusão dá-nos coragem, sabia? Aquele sonho um bocadinho iludido pela juventude, sonhar, faz-nos ter coragem para fazer atos um bocado impensados. Mas quando vem a maturidade ela junta-se à fé e dá um resultado totalmente diferente, com outra capacidade. Eu creio, irmãos, não é em vão que os judeus só consideravam um adulto já feito a partir dos 40 anos. Por isso que, quando Paulo diz a Timóteo para ele ser o exemplo dos fiéis, havia um conflito na igreja onde Timóteo ensinava por causa da sua juventude, mas a juventude dele seria já 40 anos, ainda era jovem, e havia uma dificuldade de ser recebido e respeitado devido à pouca idade. Não é em vão que a Bíblia diz para respeitar as cãs é os cabelos brancos, porque e hoje que se está a perder o valor da terceira idade, está-se a considerar caducos, está-se a considerar pessoas desvalorizadas, que é um absurdo esta geração que está a lidar com os idosos como se fossem lixo, não é? Ou como se fosse o resto. Não, os idosos são as pessoas mais capacitadas de nos ensinar experiências de vida. Talvez não estão habilitados porque vêm de uma geração que não estão habilitados às novas tecnologias, mas têm uma experiência de vida que nos pode fazer bem. E Deus diz para nós aprendermos com essas pessoas. Não é também em vão que os conselheiros de Estado são pessoas idóneas, são pessoas com alguma idade, porque a idoneidade e a idade gera experiência e retira bastante a ilusão infantil das nossas vidas. Tudo tem o seu tempo, diz o grande sábio Salomão. E há tempo para rir, tempo para chorar, há tempo para edificar, há tempo para fazer disparates, há tempo para tudo. E é interessante quando sabemos aproveitar o tempo e sabemos estudar o tempo e sabemos aproveitar com as experiências do passado. De certo que a ICIR, ela não é uma igreja perfeita, muito menos os pastores são perfeitos, e o grupo, hoje temos 2 diáconos e um pastor que está connosco. Nós não somos perfeitos, nenhum de nós. Também os que nos acompanham também não são perfeitos. Mas há uma coisa que eu acredito, aquilo que a Bíblia diz no capítulo 2 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo estava a dar uma lição à igreja e a explicar que ele tinha vindo a eles não com uma sabedoria humana ou persuasão de palavras, isto é, um discurso persuasivo de estilo político, mas com o poder de Deus e com uma palavra, com uma sabedoria divina. E nós podemos ter toda a sabedoria do mundo, toda a cultura do mundo, tudo aquilo que realmente poderá fazer manipular as multidões. Irmãos, eu temo que Deus se queixe de algumas comunidades ou de alguns líderes que são manipuladores ou possam estar a trabalhar com a manipulação emocional das pessoas. E Deus não quer isso. Agora, há uma coisa que Deus quer, e eu quero que nós acreditemos nisto, que a Bíblia diz, mas como está escrito? Isto significa,
eu agradecia que pusessem 1 Coríntios 2,9, como está escrito, e quando está a afirmar isto o apóstolo Paulo, ele está a dizer que está escrito há muito tempo, mas que agora também passou a ser reforçado o mesmo escrito. Vocês estão a compreender? Ou seja, como está escrito, 2,9, por favor. Mas como está escrito, significa que aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer a Coríntios já estava escrito. Amém? Vocês entendem? Então, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido ainda não ouviu, e nem sequer chegou ao nosso coração, é aquilo que Deus está preparando, ou preparou, para quem? Para os que o amam. E esta é a chave para que possamos ver aquilo que nunca vimos. A chave para que possamos ouvir aquilo que nunca ouvimos. A chave para podermos entender no nosso coração aquilo que ainda não entendemos. É amar ao Senhor. Então o meu sonho é que a comunidade que me ouve, o grupo daqueles que me ouvem, possam com todo o seu coração amar a Deus. Amém. Não há melhor presente de aniversário que é nós dizermos: Deus, eu quero te amar com todo o meu coração. Não é em vão que o Senhor resumiu todo o mandamento em uma só afirmação: amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Amém? Em primeiro a Ele e depois o próximo. Porque quando eu amo a Deus, e bem disse isso há poucos dias aqui, quando nós amamos a Deus, amamos o que Ele ama. E nós precisamos de entender que há mais, estamos só no começo. Deus tem muito mais para cada um de nós. E curiosamente, meus amados, nós precisamos de entender que 19 anos, para Deus, é um piscar de olhos. Mas para nós é quase uma história de vida. Eu creio que Deus, eu mesmo creio que eu próprio, e tu próprio, não imaginas o que Deus já fez através da tua vida. As pessoas que pudemos tocar, as pessoas que pudemos influenciar, as pessoas que pudemos ajudar a chegar aonde estão. E eu creio, meus amados, que muitas vezes a nossa história está tão pouco registada na história, mas que está registada nos céus. E é por isso que Deus diz que cada um receberá segundo as suas obras. E as nossas obras não são bem as obras que o meu irmão vê em mim. Isso é só uma parte. Mas aquilo que vêem que eu faço, se eu não fizer com o propósito certo, não vai ser contabilizado no céu. Mas aquilo que tu não vês que eu faço, mas que eu faço com todo o meu coração porque amo ao Senhor, essas são as maiores obras que estão contabilizadas no céu. Por isso eu quero dizer que o segredo para podermos ver aquilo que ainda não vimos, podermos ouvir aquilo que ainda não ouvimos, podermos sentir aquilo que ainda não sentimos, está em amar a Deus com todo o nosso coração. Há pouco tempo o Danilo falou da igreja do Apocalipse, capítulo 2, e aquela igreja perdeu o amor. Uma igreja incrível, uma igreja fiel, uma igreja que não aceitava as doutrinas erradas, uma igreja que não tolerava os falsos profetas, os falsos que estavam na igreja, mas que estava a perder o amor. E nós temos uma tendência de perder o amor. Deixe-me dizer-lhe que quando recebemos Jesus com todo o nosso coração, amamos toda a gente. Facilmente pedimos perdão. Facilmente reconhecemos o nosso pecado. Porque o Espírito Santo tem uma capacidade de nos tocar. E nós, são experiências novas, nós recebemos e deixamos o Espírito Santo transformar-nos. Mas à medida que vamos conhecendo Deus, à medida que os anos vão passando, vamos nos tornando insensíveis. E é o que acontece com uma igreja, quando ela envelhece, quando ela tem muitos anos. E nós muitas vezes, e isto não estou a falar de uma instituição, estou a falar de indivíduos,
Porque nas igrejas há sempre quem não se deixe contaminar. Nas igrejas há quem continua a permanecer no amor de Deus, mesmo que uma grande porcentagem não esteja. E eu queria, meus amados, que nós entendêssemos que não há como ver o que ainda não vimos, ouvir o que ainda não ouvimos e sentir o que ainda não sentimos, se o amor de Deus não estiver derramado em nosso coração. Podemos falar de amor sem ter amor. Podemos falar aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. Podemos meter as pessoas a ver, a imaginar o que Deus faz. Mas se no nosso coração não estiver plantado o amor de Deus, não conseguimos ver, não conseguimos ouvir, não conseguimos sentir a presença de Deus em nossa vida. Há pouco eu estava a falar com os nossos meninos que estavam connosco. Quando digo meninos, são homens, são mulheres, são adultos, são jovens. E estava a dizer que aquilo que a minha mulher pregou na sexta-feira entrou no meu coração um tema de mensagem quando estamos afundando a nossa vida. E porque é que Pedro, que Jesus, quando caminhava sobre as águas, porque é que Pedro, ele quando todos diziam que era um fantasma, porque é que Pedro pôde dizer a Jesus, se és tu, manda-me ter contigo? E eu questionava, como é que Pedro, este homem de Deus, que era um pescador de peixes, era um homem que estava habituado ao mar, porque é que ele disse esta afirmação a Jesus? Porque é que ele fez a pergunta, ó Jesus, se és tu, manda-me ter contigo? E eu pensei, já preguei isto 1000 vezes, e eu pensei, Deus meu, realmente está aqui algo tão extraordinário que está a vir ao meu coração, porque realmente quando um homem que como Pedro e os outros diziam que era um fantasma, estavam cheios de medo, estavam em pânico, e Pedro diz, não, se és tu, manda-me ter contigo. Este gajo só pode ser doido. Só pode ser doido um homem destes. Porque a fé também nos faz coisas doidas. Não, mas eu digo assim, mas como? Se o vento era forte, se as ondas eram altas, se o barco estava açoitado, se estavam todos com medo de se afundar, como é que Pedro diz, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas? Pedro só queria ouvir a voz de Jesus. Pedro só queria contemplar Jesus e ouvir a sua voz. Pedro conhecia a voz do seu mestre. Pedro amava o seu mestre. Pedro tinha um coração que, sabendo que Jesus mandasse, ele ia. Curiosamente, quando ele foi, lembra-se como ele se converteu? Lembra-se quando ele seguiu Jesus? Foi por causa de uma pesca. Jesus disse, pesquem, vão para ali que vocês vão pescar. E ele, uau, uma noite inteira sem pescar, e agora Jesus manda e eu vou pescar. Não estou a falar depois da morte, estou a falar antes. Amados, nós quando amamos a Deus, nós ouvimos a voz de Deus. Quando amamos a Deus, nós temos os olhos de Deus. Quando amamos a Deus, temos o coração de Deus. Por isso que repito 1000 vezes este verso, para termos os sentimentos que há em Cristo Jesus. E eu queria nesta manhã dizer, igreja, o 20º ano da ICIR é uma proposta. Vamos querer com todo o nosso coração amar a Deus. Obrigado pelo vosso amém. Amar a Deus, mas não de boca, mas de palavras. Não só de palavras, mas com obra feita. Porque, irmãos, podíamos ter 10.000 pessoas aqui. E isso podia não representar amor de Deus. Podia representar que estamos junto com alguém que pode ser carismático, pode ter uma palavra, até gostas do louvor, até é um entertainer engraçado, mas não é isso que faz de nós igreja. O que faz de nós igreja é amar a Deus. Porque aquilo que Ele tem reservado para os que o amam é aquilo que tu não viste, é aquilo que tu não ouviste e é aquilo que ainda não sentiste. E eu acredito piamente que Deus quer fazer um novo começo nesta casa. Eu acredito que um avivamento está sendo chocado neste lugar.
Mas precisamos de homens, precisamos de mulheres apaixonados por Jesus. Não precisamos de conversa da treta, não precisamos de falsas profecias, não precisamos de motivação criada ou manipulada por sentimentos humanos ou estratégias de sentimentos humanos. Precisamos da presença de Deus na nossa vida para nos guiar a ver o que ainda não vimos, a ouvir o que ainda não ouvimos e a sentir aquilo que ainda não sentimos. Amém? Há uma coisa que eu me espanta quando Jesus atuava. E Jesus atuava de uma forma muito especial. E Jesus estava a dar uma lição ao mancebo de qualidades. Vocês lembram-se do mancebo de qualidades? E é incrível que o mancebo de qualidades, perante aquele diálogo entre Jesus e o mancebo, e houve uma frase que os discípulos ficaram extremamente preocupados. Porque até podemos abrir em Mateus 19, 25, se vocês fizerem o favor de abrir comigo, Mateus 19, 25. E é interessante porque eu creio que realmente há aqui algo importante a aprender nesta manhã. Diz que, ouvindo que era quase impossível alguém ser salvo, não é? Lembram-se da história? Quem se pode salvar? Olha o que os discípulos disseram. E os seus discípulos, verso 25, ouvindo isto, se admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Quem? Isto é, a salvação é algo tão precioso e algo que nos exige a nós um certo tipo de vida, que parece que é difícil alguém poder ser salvo. E o Senhor Jesus respondeu assim. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: eu estou convencido que Jesus não ouviu esta afirmação. Isto foi uma espécie de murmuração. Não estou a fazer uma afirmação, permita-me. Estou a fazer uma ilação pelo contexto. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito. Olha o que diz. Dizendo: quem poderá salvar-se? Está a ver a ideia? Estavam a dizer: epá, gaita, quem pode salvar-se? E depois Jesus explica. E Jesus, que sabe todas as coisas, vocês lembram-se quando foi descido aquele paralítico? Lembram-se? Pelo telhado, em que começaram todos a rezoar em seu coração. Lembram-se? Em que todos... Quem é este que pode agora perdoar pecados? Quem é este? Só Deus pode perdoar pecados. Eles não falaram, eles sentiram. Só que o Senhor Jesus conhece o que vai dentro de nós. Melhor que nós próprios. E curiosamente, depois o Senhor mostrou que Ele não só tinha poder para perdoar pecados, como tinha poder para ressuscitar mortos e curar paralíticos e resolver qualquer assunto. E aqui Jesus responde: aos homens isso é impossível salvar. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus, olha o que diz: tudo, diga comigo, tudo é possível. Amados, vamos pensar. Se ainda não vimos, não ouvimos e não sentimos, vamos imaginar as maiores coisas possíveis que Deus pode fazer em nós e através de nós. E Ele estará ainda acima do que nós imaginamos. Mas temos que amar a Deus. E quem ama Deus, ama o que Deus ama. Vamos dizer uns para os outros. Vamos dizer: olha para quem está ao teu lado. Vamos amar aquilo que Jesus ama. E olha, Ele ama quem tu não gostas. Diz. Ele ama, diz, eu quero ver. Ele ama quem tu não gostas. Ele ama o que tu não gostas. E Ele ama o que tu não queres amar. Amém? Igreja e CIR, precisamos de entender que Jesus disse: tudo é possível. Quem se pode salvar? Tu não, eu não. Irmão, eu era um caixote do lixo, do pior que pode existir. Olha, estava com a conversa ali com o meu Lucénio, que está há quantos anos connosco, Lucénio? 13 anos?
13 anos. O nosso Lucénio. Eu estava a dizer ao Lucénio, não é? Que eu tive uma infância do pior que pode existir. Com meses, uma tia tomou conta de mim. Com 4 anos fui para um colégio dos 4 aos 8 anos, interno, onde sofri coisas estranhas. Não fui violado, nada disso, porque se tivesse ido também dizia que eu sou capaz de dizer tudo e mais alguma coisa. Mas fui maltratado, fui violentado, não violado, mas violentado. Passei necessidades, passei humilhações como criança, bullying. Quando era o momento daquele prato que eu mais gostava, que eram os ovos estrelados, davam-me aquele que não tinha gema, ou estava tudo estragado ou queimado. Os outros maiores ficavam. E isso marcou. Eu hoje como 6 ovos estrelados, se for preciso, porque eu amo ovos estrelados. Mas, voltando ao nosso assunto, para não ser demasiado longo, quando os discípulos ouviram isto, eles entenderam o que Jesus disse. A vocês é impossível vocês salvarem-se, porque quem vos vai salvar não são vocês, sou eu. Porque sou eu que vou dar a vida para vos salvar. Amém? E quando abrimos Efésios 2:5, diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Mas Deus nos deu vida através da morte de Jesus Cristo. E que somos salvos pelo favor de Deus. A palavra graça vem lá em 2:5 de Efésios. E o que eu quero terminar, porque ainda temos os batismos e não gostaria de ser demasiado longo. O que eu quero dizer, meus queridos, a igreja, a ICIR, a minha proposta é que possamos amar a Deus com todo o nosso coração. Vamos amar o que Jesus ama. Vamos olhar para os nossos vizinhos e amá-los. Desejar dar Cristo a eles. Vamos olhar para a nossa casa, a nossa família e vamos dizer, família, vamos nos unir a Cristo. Vamos ser igreja cada vez mais unida. Olha para a tua família, irmãos, vamos amar a sua casa. Amém? Vamos ter zelo pela casa do Senhor. Nós lembramos o que Jesus disse quando chegou ao templo, em que havia tantos vendilhões no templo que fizeram da sua casa um covil de ladrões. Lembram-se? E Jesus diz que o zelo pela casa do Senhor fazia corroer o seu coração. Ele indignou-se porque ele ama a sua casa. A sua casa, irmãos, não tem a ver com a parede, mas tem a ver com o lugar onde aqueles são igreja, onde aqueles são filhos de Deus se reúnem em seu nome para aprender da sua palavra. Muitas vezes nós achamos que o templo, o sítio do culto não tem qualquer valor e que podemos fazer o culto em casa. Meu irmão, o culto em casa é todos os dias, mas com a igreja é quando está marcado. E não é em vão que Deus dá valor ao espaço, dá valor ao lugar. Por isso que a Bíblia diz que o templo voltará a ser reconstruído. Porquê? Porque Deus dá valor ao lugar. Este lugar foi consagrado para cultuar ao Senhor. Quando estamos em Fátima, aquele lugar foi consagrado para cultuar ao Senhor. Deus dá o valor ao sítio onde o povo se reúne. E hoje há a mensagem dos 2 ou 3, como que se Jesus... Meu amado, Jesus disse 2 ou 3 reunidos em seu nome, porque não é possível fazer uma reunião de 1. Uma reunião tem que ter 2. Mas a Bíblia mostra que Deus ama e dignifica o rei a multidão. Não nos contentemos em só estar salvos. Vamos amar aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão perto de nós, aqueles que trabalham conosco, aqueles que nós ofendemos, que nós machucamos. Vamos pedir perdão, sabe porquê? Porque quem ama Deus, ama o que Deus ama. Queridos, eu acredito numa igreja de milagres, prodígios e maravilhas. Eu acredito numa igreja onde a profecia está presente. Eu acredito nos dons do Espírito. Não acredito em palhaçada. Não acredito em fantochada evangélica, mas acredito no poder de Deus sobre a igreja. Amém? Eu acredito que Deus quer, Deus pode e Deus faz o que fazia e o que vai fazendo e o que vai fazer. Eu acredito que Deus ainda hoje faz milagres, prodígios e maravilhas. Mas é bom que amemos ao Senhor. Ama a Deus
E Deus passa a ser o primeiro na tua agenda, o primeiro na tua oração, o primeiro quando te levantas da tua cama, o primeiro quando estás em frente à tua refeição, o primeiro quando pegas no teu ordenado. Ele vai ser o primeiro quando estás à frente de uma pessoa, porque tu vais pensar, que pessoa amada por Jesus. E tu vais pensar, Espírito Santo, guia-me para ter uma palavra que possa levar esta pessoa a ti. Eu acredito que um avivamento pode estar a ser chocado neste lugar. Eu acredito em milagres. Eu acredito que quem crê, como dizia Jesus quando foi para ressuscitar Lázaro, ele disse a Maria, se tu creres, verás a glória de Deus. Amados, só tenho uma palavra para nós. Estou feliz por 19 anos, mas estou muito mais feliz por aquilo que ainda vai acontecer. Porque eu acredito que aquilo que eu ainda não vi, já vi muita coisa. Aquilo que eu ainda não ouvi, já ouvi muita coisa. Aquilo que eu ainda não senti, deixe-me dizer que já senti muita coisa. Deus tem preparado. Não só porque eu amo, porque eu desejo que a igreja que eu pastorei ame a Deus com todo o seu coração. Eu pedia que ficássemos de pé e que fizéssemos uma oração simples. A Bíblia diz que Ele transforma um coração de pedra em um coração de carne. Eu vou pedir que todos nós oremos pelo nosso coração. Coloca a tua mão no coração e começa a dizer, Pai, faz a tua oração. Liberta este coração de indiferença, do ódio, do sentimento de vingança, de mentira, de falso cristianismo, de falsa espiritualidade, de falsa humildade. Oh, irmãos, estamos a falar, estamos a orar. Começa a orar, irmãos, pelo teu coração e diz, Pai, dá-me o teu coração. Entra na minha vida. Espírito Santo, transforma-me, usa-me para poder servir-te e amar-te com todo o meu coração. Deixa-me dizer-te, enquanto não tires a mãozinha do coração, mesmo os que estão cá em cima, tentem colocar. Irmãos, tentem orar. Vocês querem ministrar, mas às vezes não são ministrados por causa disso. Mas não tires a mãozinha. Crianças, todos. Isto é muito sério. Talvez tu digas, pastor, eu não consigo amar a Deus porque não acredito nele. Ser sincero com Deus, diz isso. Se esta é a verdade da tua vida, diz isso para Deus. Talvez tu digas, Deus, eu não consigo libertar-me deste sentimento de desconfiança, de medo, de estes complexos que estão dominando o meu coração. Diz isso para o Senhor. Deixa o Espírito de Deus curar o teu coração. Deixa o Espírito Santo transformar o teu coração. Diz, Deus, cura meu coração. Diz, Deus, dá-me um coração igual ao teu. Ora, Jesus. Se quiseres chorar, chora. Se quiseres prostrar-te, prostra-te. Mas não permitas sair deste lugar com esse coração duro, sem amor, sem perdão, sem restauração. Deixa-me dizer-te, Deus tem as coisas mais maravilhosas que há para ti. Deus quer que tu ouças. Quando Pedro ouviu a voz de Jesus, vem, ele reconheceu que era Jesus. E ele quer falar ao teu ouvido e ao teu coração os seus mistérios. O texto fala sobre isso, que Deus revelou pelo seu Espírito os mistérios, as profundezas, as coisas mais profundas de Deus ao homem que ama Deus. Precisas de clamar a Deus por um coração igual a dele. Como Paulo disse a Efésios, dá-me os teus sentimentos. Oh, irmãos, eu gostava tanto de vos ouvir orar. Eu gostava tanto de vos ouvir a chorar na presença dele, de arrependimento por causa dos vossos pecados.
Porque, amados, aquilo que nos separa de Deus não é nada mais do que o nosso próprio pecado. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo que estás neste lugar, eu oro nesta noite, nesta manhã, para que o Teu Espírito tome conta das nossas vidas, para que o Teu Espírito mude o nosso coração. Eu oro por mim, para que mudes o meu coração, os meus sentimentos, para que os Teus sentimentos estejam em mim de uma forma profunda. Pai, eu quero desejar-te mais, eu quero amar-te mais, eu quero amar o que Tu amas. Pai, em nome de Jesus, eu oro por mim, eu oro pela Tua igreja, para que Tu possas transformar as nossas vidas e usar-nos, não para levantar o nosso nome, mas para que o Teu nome seja engrandecido neste concelho. Pai, que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós, para a glória e para a honra do nome que é acima de todo nome, e esse nome é Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, toma-nos em Tuas mãos.